Olá, coisa boa, mais uma vez com você aqui, né? Só lembrando que fui convidado para participar de alguns programas, né? Por conta do Novembro Azul, reforçando no mundo inteiro, novembro é o mês de conscientização no combate ao câncer de próstata. Aí me convidaram para estar reforçando aqui, falando com os homens, falando para os homens, né? Da importância de prevenir, de diagnosticar e de tratar esse mal, tá? Que a gente precisa aí estar atento para isso. Então, sem preconceito, sem obstáculos, sem barreiras, vamos cuidar disso, tá bom? E hoje nós vamos conversar com Luciana Araújo, uma jovem empreendedora, empresária, que trata da educação de uma forma bem diferente e que a gente vai conhecer essa história aqui no Sofá do Sucesso da Keila Fidelis, tá? E vamos conversar sobre tudo isso e contar como é que começou essa história, como foi que a Luciana nasceu, né, profissionalmente, como foi que se desenvolveu e como foi que hoje chegou aonde a Luciana chegou e está aí podendo ajudar e transformar tantas vidas e está construindo e escrevendo tantas novas histórias. Bem-vinda! Muito obrigada, é uma alegria enorme estar aqui com todos vocês, no Entre Elas, e acredito que vai ser uma conversa que vai contribuir de alguma forma, não só para a educação, mas para todas as pessoas que desejam entender, né, posicionar o cuidado na vida. Então, eu agradeço esse caminho e essa oportunidade, porque o que vocês fazem também é contribuir com a nossa sociedade. Obrigada, viu? Que bom, eu que agradeço. Mas vamos lá, Luciana Araújo. Trabalhar com educação é algo que eu acredito, tá? E aí se eu estiver errado, você me corrige, não é das mais fáceis coisas do planeta, né? Você primeiro precisa passar por todo um processo para você se preparar, não só intelectualmente, mas emocionalmente, para que esse teu conhecimento você consiga passar de uma forma que de fato gere resultado das pessoas, né? Falar de educador é muito legal, mas estar no lugar dele, talvez a gente comece a ver as coisas de outra forma. Estou certo ou não? Certíssimo. Já dizia o querido José Pacheco, né? O professor, o educador, ele não ensina o que ele sabe, ele transmite quem ele é. E quando a gente parte dessa máxima, e é exatamente o que você trouxe, eu diria que estar na educação, que para mim, resumidamente, é instruir para o bem, mas você primeiro precisa se autoeducar. Então, eu diria que eu abracei essa causa desde a minha infância, e aí vem uma história da família mesmo, onde minha mãe é professora, então eu estava sempre envolvida nesse movimento da educação e hoje podendo contribuir, né, para a sociedade e para a humanidade. Então, sim, o educador, ele precisa, de fato, primeiro começar por ele. E aí, naturalmente, a gente consegue contribuir com o outro e com o mundo, né? Então, é um processo, para toda educação, existe primeiro a autoeducação. E como é que você chegou nesse ponto, né? Eu quero fazer isso. Como foi que começou tudo isso? Começou desde lá, né, da minha fase da infância, observando minha mãe como professora, vendo quanto de impacto ela já conseguia fazer na vida das pessoas. E meu pai também, psicólogo, então acho que eu cresci nesse ambiente que me facilitou. Eu tenho um irmão mais novo que é médico, o mais velho é cineasta, mas eu diria que a gente está tudo envolvido na educação, porque a gente levanta uma pauta de que, sim, cada ser humano, né, mediante onde ele estiver profissionalmente, ele faz um papel de educador na sociedade. Então, foi lá que eu me descobri, já queria ser professora, mãe, professora, e desde então a minha primeira formação é em educação física, e aí me encontrei nesse caminho. E estou contribuindo, né, dentro da educação como uma empreendedora. Então, acredito muito que os projetos que hoje eu desenvolvo no Brasil, junto com a equipe, ele vem, sim, para impactar cada sociedade, né? Então, a educação, para mim, eu diria que é a maior ferramenta de transformação social. E eu sou muito feliz. Não é fácil, mas se torna simples quando a gente segue aquilo que a gente acredita. Quando está saindo do coração, né? Direto. E aí você tem um projeto que é o projeto, eu acho que é o que você mais se dedica a ele hoje. Isso. O projeto ele é chamado Cuidar do Cuidador. E aconteceu também quando eu tinha uma escola de natação, né, minha primeira formação em educação física. Então foram 14 anos de muito aprendizado, a gente se tornou referência no Brasil,
porque a gente olhava de uma forma diferente mesmo para as crianças, para as famílias e para os educadores. E ele surgiu daí. Quando eu observava a criança e via que, de fato, eu precisava cuidar de algo a mais. E foi quando eu comecei a olhar o adulto que estava com ela. Então, esse nome Cuidar do Cuidador, ele veio desse momento, de poder ajudar mais a criança a partir de quem estava cuidando dela. E aí, nós estamos hoje há 8 anos, né, cuidando, orientando, guiando, transformando mesmo vidas. E é um método que eu desenvolvi, né, baseado em estudos. Eu fui para a Europa, estudei, me dediquei, me especializo todos os dias. A gente não pode parar. E hoje a gente tem aí, acabei de vir de uma palestra agora para a primeira infância do Recife, e hoje a gente tem contribuído, né? É um método que eu diria que é uma abordagem. O método a gente pode enrijecer, mas o ser humano, ele sempre vai ser o principal. E a gente vai ajudando para ele se desenvolver cada vez mais. Boa, legal. Você falou aí, que percebeu, né, olhando as crianças, percebeu que poderia ter um olhar para aquelas pessoas que estão acompanhando as crianças. Eu lembro de uma frase de uma pedagoga da escola de uma das minhas filhas, e ela falou assim: os pais chegam aqui, às vezes, falando que a criança precisa ir no psicólogo. E a grande maioria precisava primeiro ir ao psicólogo para, então, melhorar a resposta dessa criança, que, na grande maioria dos casos, o problema está no cuidador, nas pessoas que estão entregando a educação para essa criança, meio dentro disso aí. Totalmente. A sua fala, ela é muito pertinente e foi observando exatamente isso. A gente cuidava da criança, mas eu sentia que existia algo que não estava fluindo da melhor forma. E aí eu comecei a observar quem estava com ela. E aí nós adultos, né, diante do que a gente já viveu na vida e o que vive, a gente acumula muitos traumas, muitos bloqueios, muitas crenças. E o adulto, ele enrijece com mais facilidade, diferente da criança. E aí eu disse, não, eu vou olhar com muito carinho e muito amor para quem de fato está precisando urgentemente ser cuidado. Eu sempre falo que se a gente está curado, a criança ela vai estar feliz naturalmente, né? Então a gente não projeta a nossa dor na criança. Então quanto mais eu cuido desse adulto, mais feliz e saudável essa criança se torna. Eu diria que é um processo. Ai, parece tão fácil. É simples, mas é um processo. Existe uma caminhada e uma jornada, e é justamente isso que o método ele traz, para nos ajudar nessa formação. A Luciana trouxe aqui um livro, Comece por Você. Esse método, o projeto, está ligado o conteúdo do livro com o que o projeto realiza? Sim, eu começo por você, eu diria que é uma continuidade. Muitas pessoas buscavam estar nesse movimento, mas por algum motivo geográfico e de tempo não conseguiam. E o livro foi uma ferramenta que facilitou muito essa aproximação. As pessoas estavam urgentemente precisando ser cuidadas. Então, o Comece por Você é um convite para cuidar e olhar para a pessoa mais importante, que somos nós. E quando a gente faz isso conosco, naturalmente a gente ajuda quem está ao nosso entorno. E o livro, ele é de uma forma simples, interativa, ele é ativacional, é um convite para a gente viver o cuidado de uma forma integral e respeitando a nossa história, mas desejando transformá-la para melhor também. Quando a gente cuida do que está dentro, tia Lu, vi aqui, tia Lu. Quando a gente cuida do que está dentro, isso reflete no que a gente vive lá fora, né? Eu gosto de uma analogia bem legal que diz o seguinte: a gente vê uma sombra projetada e quando a gente deseja mudar o formato da sombra, a gente não pode tentar mudar a sombra, né? A gente tem que mudar aquele objeto que está projetando aquela sombra. Então, se eu tenho resultados que não estão legais, seja ele com os meus filhos, com os colegas de trabalho, na sociedade como geral, né? No ambiente que eu convivo, eu posso sugerir que o primeiro ponto a ser observado deveria ser o objeto que produz essa sombra, ou seja, olhar para mim antes de tentar mudar o ambiente, tentar mudar as pessoas, tentar julgar aquilo que está acontecendo. Eu poderia sugerir isso, que o olhar primeiro deveria ser voltado para mim? A gente tem uma máxima que fala, que rege o projeto, que é para cuidar do outro, a gente primeiro precisa cuidar de nós mesmos, né? E esse cuidado é exatamente isso, é poder
olhar de uma forma profunda, não superficial. E aí vem algumas resistências, né? Porque a gente quer apontar o que é do outro. A gente está muito preocupado o que está fora. E quando você traz o que é que não está? Eu faço uma pergunta aqui para a gente refletir. O que é que hoje não está funcionando bem na nossa vida? Começa a observar isso. Em que lado? Financeiro, casamento, filho, trabalho. E aí eu diria que se não está funcionando é porque está faltando cuidado. Então, o cuidado, ele é a máxima desse projeto e é cuidar de si. Então, quando a gente fala de ajudar o outro, ajudar nas emoções, pode ter certeza, precisa primeiro curar as suas. Ninguém cura se não for curado. Ninguém ama se primeiro não se sentir amado. Então, é mais ou menos nesse movimento. Olha para você, cuida de você, cura você, que não tem esforço nenhum. Naturalmente, você vai conseguir ajudar o outro. Você consegue começar a fazer isso sem fazer esforço nenhum, justamente por isso. Porque às vezes a gente talvez não consiga fazer porque a gente não está bem, né? É isso, não? A gente não está curado, tem alguma ferida, tem alguma coisa que está provocando um estado sei lá, de consequências negativas. E quando a gente cura, quando a gente corrige, aí naturalmente aquilo que reflete começa a ficar positivo. Sem dúvida alguma. Eu sempre digo que o exemplo ele não é o mais importante, o exemplo é tudo. Então, quando a gente pensa que somos, sim, cuidadores, educadores, adultos, né? Vamos falar do adulto, que nós somos, sim, essa persona, esse agente de transformação, eu não vou falar o que tem que fazer, eu vou ser. Então, o primeiro grande pilar do livro, que são 4, que é justamente o aprender a ser. Então, esse aprender a ser é um convite para que você entenda quem você é, entenda suas fragilidades, suas dificuldades e com ferramentas que a gente desenvolve e guia para que a pessoa possa se transformar. E aí a gente se torna, de uma forma simples, natural e real, a gente contribui para o mundo, né? Começa por nós. Por isso que começa por você e de dentro para fora. Maravilha. A gente consegue falar dos 4 pilares assim? Consegue? Sim. Eu sempre falo que os 4 pilares têm a primeira palavra é aprender. O professor gosta desse nome, né? Aprender. Então, é o aprender a ser. Então, se a gente não sabe quem a gente não sabe para onde vai, né? Então, a pergunta mais importante é quem é você? Nossa, quando a gente faz isso, não sai. Os adultos, eles se sentem de fato travados porque eles esqueceram de que eles são. Posso te interromper? Vou aproveitar isso, né? Eu vou olhar aqui no estúdio, porque tem algumas pessoas que a gente fala muito sobre isso. Então, quer dizer que, isso até, eu repito muito, que é uma frase do filme Alice no País das Maravilhas. Você conhece essa cena? Sim. Pronto. Então, eu repito muito isso, né? Então, quer dizer que quando a gente não tem isso muito bem definido, ou pelo menos quando a gente não consegue começar a clarear isso, o que eu quero ser, quem eu quero ser, como eu quero, que resultados eu quero para a minha vida. Quando eu não tenho isso, mesmo que seja um pouco claro, é muito difícil ou quase impossível de ir para algum lugar? Sim. Eu diria até uma palavra mais forte. A gente tem uma vida disfuncional. Tá. Então, o que é uma vida disfuncional? É você não sabe o que fazer e não faz bem feito, e você não tem aquilo que você gostaria e começa a virar um looping, uma lacuna. Você começa a ficar sempre... você não fica pleno, você não se torna uma pessoa feliz e, consequentemente, não torna quem está do seu lado. Então, a disfuncionalidade hoje que a gente vê muito na nossa sociedade parte, sim, do princípio de quem somos, de não sabermos, na verdade, quem somos. E aí tem uma pirâmide do indivíduo, todo esse método ele é pautado em estudo científico, e que ele traz exatamente na base da pirâmide é uma sequência bem lógica, é o ser, o fazer para depois o ter. Então, o ser é em essência quem somos de verdade. Quais são os nossos valores? O que é que rege nossa vida? Quando a gente não tem isso claro, a gente não consegue fazer. Porque aí eu estou fazendo tudo que não faz sentido. Eu tô em todos os lugares, eu estou pertencendo de tudo e o que eu tenho não é o que deveria ser, pelo Às menos para vezes mim. Faz o que o outro quer, o que o outro julga que é melhor. Sim. E aí isso é ruim para quando você, poxa, eu não queria viver assim. Você nunca tem os resultados, quando você fala, né, de fato saudáveis para a sua vida, porque somos únicos, cada um carrega uma mensagem, e nessa mensagem, que é um projeto que eu diria que é um projeto original. E nesse projeto original, eu sim,
preciso entregar isso para a sociedade. Mas se eu não tenho alinhado os meus valores, os meus princípios, quais são as minhas características, o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, o que é que eu digo sim, o que é que eu digo não, aí tudo é atropelado. E aí eu até faço, mas não faço bem e nem feliz. Eu até tenho, mas não me realizo pelo que eu tenho. Então, não invertamos a ordem. É ser para você fazer bem e aí você conquista o que de fato faz sentido para a sua vida. Mas a gente sabe que não é fácil. E aí eu estou falando para as pessoas que estão nos ouvindo agora, né? Talvez começou a despertar isso na mente de alguém. E a gente sabe que não é fácil. Qual que é o primeiro passo? Qual que é o passo mais indicado para aquelas pessoas que estão vivendo assim e que percebem, poxa, existe um caminho, o que é que eu devo fazer? Que pergunta, é a pergunta de ouro essa, viu? Inclusive está no livro, eu diria vários caminhos aqui, estudos também, mas dentro da minha prática de 10 anos imersa nesse projeto e dos resultados que eu vejo rápido, de uma forma muito simples e genuína, eu diria que acessa a sua infância. Acessa a sua criança. E aí a gente pode fazer isso de várias formas. Hoje mesmo a gente teve uma vivência esplêndida, né? Da gente fazer uma brincadeira em que a gente descobriu o que é que a gente gostava quando era criança. E aí os educadores acreditam que é uma mágica, e não é. É algo tão simples e que a gente se perde no caminho. Então, quando a gente tem a nossa criança latente aqui, a criança ela é genuína. A criança ela é você, quem você é de fato. Só que a gente se distancia dela. E aí vai lá para a tua infância, resgata o que você gostava de fazer, como você se comunicava, o que você brincava, quais eram os teus principais, como eram as suas amizades, quais eram as suas características, seus talentos. Então, na infância, eu diria que está a nossa sabedoria. É um dos caminhos, tá? Eu diria que é o mais simples. Temos vários. Mas se eu puder trazer uma orientação aqui que é muito rápida, resgata a tua criança interior. Nela, você vai encontrar as suas respostas. Ela é muito mais fiel a quem, de fato, nós somos do que o que a gente vive hoje. Totalmente. Ela de fato, ela está limpa. Quando eu falo está limpa, ela não está com os bloqueios que o adulto vai adquirindo, ela não está saturada de informações, ela está ali plena. Sem preconceito, sem julgo. Ela está, eu diria que Aristóteles já dizia, né, que a essência do ser humano é a parte mais sensível e ela está latente na nossa criança. E aí, se vocês puderem hoje, eu faço isso todo dia, porque é fácil a gente se perder dela, tá? Pelo mundo que a gente vive. Escuta, ela está aí dentro de você. Faz perguntas para ela. Lembra dela. Hoje, poder estar aqui conversando com você, eu acabei de resgatar uma imagem minha de 8 anos, eu dançando na frente do público do Natal lá da minha família. Então, eu me desconectei em um momento da minha vida de quem eu era e eu adoeci. Então, esse processo de adoecimento que a gente vive é muito o afastamento de quem de fato somos e que viemos para fazer aqui nesse plano. E aí, nesse projeto que você toca ele trata exatamente isso. Ele ajuda as pessoas a se descobrirem nesse sentido. Exatamente. Como é que eu faço para ter acesso? Como é que as pessoas conseguem ter acesso a isso? Nós temos aí hoje um trabalho incrível nas secretarias, né, na rede pública de ensino. Ele começou inicialmente para a educação, mas eu confesso que hoje nós estamos nas empresas, nos ambientes corporativos, porque, como eu falei no início, é para todas as pessoas que desejam se transformar de uma forma leve, prazerosa e real também. Então, o nosso trabalho, ele começa na educação, mas hoje nós trabalhamos em institutos, em comunidades e pelo meu Instagram, né, é um movimento, temos site lá também, onde a gente tem uma agenda já bem completa, ficamos muito felizes com isso, mas quem quiser ter mais informações, pode entrar em contato conosco pelo Luciana Araújo _Educação. Lá a gente vai acolher e vai ver a forma de caminhar junto. Inclusive, gente, a Luciana Araújo, ela é embaixadora do Primeira Infância no Recife. Isso. E isso eu tenho certeza que isso já está causando, assim, grandes transformações. Sim ou não?
Sim, nós temos hoje mais de 5 mil educadores Olha aí aí. cuidados no Brasil. Estamos tendo convite agora para seguir para Portugal, Espanha. E é de fato, eu digo que muito mais do que um projeto. É um presente de Deus, sabe? De entender assim que a mensagem que cada um da gente carrega é só a gente se posicionar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas e tudo flui. E poder estar na educação é um posicionamento que eu escolho todos os dias. E como é que você tem metrificado, não, mas o feedback que você tem recebido disso, como que é conviver, receber esses feedbacks e ver já a transformação, a mudança, como é que vocês conseguem acompanhar tudo isso? Eu sempre digo que a gente não faz nada só. Então, a gente tem, como todo projeto, a gente tem a validação, né? Estatística mesmo, isso acontece. Então, a gente tem todo um protocolo de início, de acompanhamento e de resultado. Além, para mim, o resultado mais especial é aquele, né, presencial, em que você já visualiza uma transformação de uma leveza mesmo na pessoa que chegou, depois que vive esse projeto. Mas, para além desse momento individual, a gente tem protocolado, né, de como as pessoas se transformaram naquela escola, naquela empresa e como a empresa se tornou depois daquela transformação da pessoa. Porque um lugar ele não é feito por paredes, é feito por pessoas. Sim. Aí eu sempre falo que uma gestão para resultado precisa passar por uma gestão de cuidado. Então, a gente tem isso validado, a gente metrifica isso, né, de acordo com a quantidade de pessoas que estão envolvidas e a gente acompanha isso, tem um pós. Então, é natural. A pessoa que está transformada, o ambiente, ele é outro. E as escolas foram transformadas, a comunidade começou a agir de uma forma mais empática. Então, tudo isso é o desdobramento de uma transformação de uma pessoa. Imagina quando a gente faz isso com um grupo. E sabe o que eu acho bem legal nisso? É o seguinte, quando você é transformado, você se passa por um processo desse, parece que você é contagiado com uma coisa, tipo, eu preciso passar isso para alguém. Né? Aí você vê alguém, você vê alguém que tem algum bloqueio, que tem algum problema, você fica inquieto, querendo também ajudar aquela pessoa a experimentar daquilo que você experimentou. E aí meio que termina se tornando um movimento, né, de as pessoas querendo trazer isso para as outras. É isso, eu diria que somos multiplicadores do cuidado. Se eu pudesse resumir assim, o que é que a gente faz, a gente multiplica cuidado. O que é cuidado? Tudo que eu coloco foco, atenção, compromisso, responsabilidade e amor. Só que a gente é muito bom em fazer isso para o outro, né? A gente é muito bom em fazer isso para os projetos que a gente desenvolve. Só que o convite será que você tem feito isso por você? É porque é um pouquinho duro, né? Você admitir certas coisas. Eu acho que é o primeiro obstáculo. É você admitir, né, que você tem um determinado problema, ou que você tem um determinado bloqueio, um determinado obstáculo que você, por exemplo, medo. Tem pessoas que tremem todo diante de uma situação, mas tem a dificuldade de admitir que aquilo é medo, que tem medo daquilo. Você falou a palavra medo, né? E no livro e no momento do aprender a ser, a gente trata exatamente isso, que existem dois tipos de medo, o fisiológico, né, e o medo emocional. Então, quando a gente fala aprender a ser, a gente trata de várias questões, inclusive as emocionais. E aí eu identifico de onde veio esse medo. Então, o medo fisiológico é aquele que faz a gente sobreviver, que a gente precisa ter para nos protegermos, né? Que veio desde a infância, isso é neurológico. Mas o medo emocional é aquilo que eu adquiro ao longo das minhas experiências, que esse é o que paralisa. Sim. Então, muitos de nós adultos, a gente deixa de alcançar, deixa de fazer, deixa de se comunicar, deixa de buscar por conta desse medo emocional. Então, é justamente isso. A gente faz uma desintoxicação, a gente desinflama para poder a pessoa seguir leve, em saúde e feliz. Agora, o que eu acho mais difícil em tudo isso, que aí é onde entra o papel da Luciana, né? Fazer isso sozinho é um desafio absurdamente difícil. Né? Você passar por tudo isso sozinho, eu falo porque eu passei por algumas coisas que eu precisei romper alguns obstáculos, alguns bloqueios que eu tinha. Você ter ideia, eu desenvolvi, não sei porquê, não, eu também não me interessei em descobrir porquê, mas eu desenvolvi uma dificuldade em falar o telefone de trabalho, né? Então, fazer uma abordagem por telefone. Eu desenvolvi um bloqueio diante disso, que eu ligava pedindo para a pessoa não atender. Então,
outra coisa que eu percebi que todas as vezes que eu me deparava com, eu iniciava um projeto agora, todas as vezes que eu me preparava com um ponto do projeto que eu não tinha habilidade, que me dava insegurança, eu comecei a sentir sono. E entender isso, passar por cima disso, desbloquear isso, enfrentar tudo isso sozinho, confesso que foi muito desafiador, assim, torturante. E aí, quando a gente tem o apoio, tem a orientação de alguém com um projeto como esse teu, como as orientações que você passa com o teu time, tua equipe, é muito mais fácil, muito mais palpável de enfrentar tudo isso, sim ou não? Sim, o que você traz, eu diria que é uma realidade assim da nossa sociedade, né? E a gente pode trazer vários nomes, né? Às vezes fica tudo, às vezes não, na maioria das vezes fica tudo no nosso subconsciente. E quando essas gavetinhas vão abrindo, aí começa a sair isso que veio saindo, é porque é hora de cuidar mesmo e curar. E nem todo mundo, né? Infelizmente tem essa oportunidade. Mas eu diria que a gente está buscando a melhor forma de ampliar isso, né, para que todas as pessoas, de fato, tenham acesso, não só através do projeto Cuidado Cuidador, mas de tudo que envolva o cuidado com a saúde integral do ser humano. Então, o que você trouxe, ele está muito embasado nos 3 próximos pilares, né, que é o aprender a cuidar. Então, o cuidar, primeiro, é colocar na sua rotina o que de fato te faz bem. E quando você começa a praticar isso, se torna um hábito, você começa a escutar mais e a perceber o que é que não está funcionando. Então, a gente tem que, sim, colocar os estímulos certos na hora certa para ter o resultado certo. Então, esse aprender a cuidar, ele traz exatamente isso. Eu preciso cuidar das minhas emoções, eu preciso cuidar da minha mente, eu preciso cuidar do meu corpo, dos meus relacionamentos, do meu espírito. Por isso que é integral. E aí, quando a gente faz isso de uma forma orientada, não tem como a gente não ter um resultado significativo, né? E aí vem seguindo do aprender a fazer, que é justamente o que você fez. Você se posicionou, você buscou, e muita gente não consegue. Não é que não queira, é porque não consegue mesmo. Então, a gente precisa se posicionar para alcançar o que, de fato, a gente veio alcançar aqui. E o último pilar é o aprender a desaprender. Eu diria que esse é desafiador. Era porque a próxima pergunta. A gente é muito bom em aprender, né? Muito bom. Mas a gente é ruim demais em desapegar, em desaprender, porque a gente fica o dono da verdade. Estou falando muito por mim, tá? Não estou falando por ninguém, não. E aí, aprender isso é liberar. Eu diria que é liberar o que não te serve mais. São os lixos mesmos emocionais. E aí a gente não quer, porque a gente quer controlar tudo, a gente quer dar conta de tudo. E quando a gente libera isso, a gente consegue colocar algo novo na nossa vida. E aí vem o estudo da física quântica para trazer essa realidade para a gente, né? Do observador, ele cria a sua realidade. Então, são várias técnicas, eu estou trazendo de uma forma bem simples para que a gente possa entender que sim, é possível, mas precisa se posicionar. Né? Ia perguntar exatamente isso. Muitas pessoas, eu escuto, né, justificativas, né, para alguns problemas do tipo, mas eu tenho dificuldade por conta da minha esposa, por exemplo, ou do meu marido, ou dos meus pais. Eu quero fazer tal coisa, mas a gente já vem tão enraizado com determinados hábitos que quando a gente tenta trocá-los, a gente vive num ambiente que está também carregado por esses hábitos. E aí, como lidar com isso? Olha só, o que você pergunta, eu diria que é 90% da pergunta da nossa população, que é o que eu tenho, né, escutado, né? Tá, eu tenho consciência, eu quero, mas não consigo por inúmeros motivos. E sim, a gente precisa reconhecer a nossa humanidade. Primeiro, entender que nada vai ser de uma hora para outra. Nada, absolutamente. Mas buscar a orientação certa. Então, eu estou trazendo sempre o projeto porque é algo que eu vivo, acredito e tenho resultados, né? Então, esse passo a passo que eu trouxe agora aqui para vocês, que é o ser, cuidar, fazer e desaprender, é um dos caminhos, né? São pilares que vão nos ajudando a desconstruir tudo isso. E aí, uma orientação que eu sempre sugiro, eu nunca determino, porque cada um tem sua escolha, sim, né? Um ponto que poderia fazer total diferença aí na sua pergunta esteja em ambientes eu digo tudo, com pessoas, em lugares,
alimentação, o que você escuta, o que você vê, ambiente, eu digo que é tudo, que vão te ajudar a alcançar o que você deseja. Porque para a gente buscar um novo resultado, a gente tem que fazer algo diferente. Então, às vezes, a gente quer buscar um resultado, seja qual for, financeiro, na família, na saúde, mas a gente está fazendo a mesma coisa sempre. E aí a gente não consegue só, e a gente não tem um projeto Cuidado Cuidador, e a gente não está na terapia, ok. Busca um ambiente diferente. Observa as pessoas que já conseguiram aquilo que você deseja alcançar. E aí você vai começar a poder se inspirar e modelar, porque a gente aprende pelo exemplo, né? E aí tudo ali ele vai conspirar para a tua progressão, para o teu crescimento. Eu diria que essa é uma dica simples, mas a gente precisa estar atento, porque a gente quer ficar no mesmo lugar, com as mesmas coisas, com as mesmas pessoas, fazendo a mesma rotina, e isso não faz mudar. Bacana, adorei isso. Eu quero mais a Luciana aqui com a gente. Luciana Araújo, comece por você. Maravilhoso isso. Deixa eu te falar. A gente encontra, né, diariamente pessoas que estão vivenciando tudo isso que a gente conversou agora e que precisam, de fato, de uma luz no fim do túnel, uma orientação, um guia, alguém, um braço, uma mão amiga que possa ajudar a seguir por algum caminho que mude essa realidade. Aí eu vou pedir, por favor, repete como é que a gente pode te encontrar nas redes sociais, no site, telefone, se for o caso. Maravilha. Eu sempre falo que a gente não faz nada só. Então, tem uma equipe hoje grande, muito cuidadosa para receber, né, quem deseja receber esse cuidado. E o ponto que a gente está podendo atender e acolher da forma mais rápida e prática é pelo Instagram, Luciana Araújo, _educação. Lá tem um link que vai acessar direto com a minha gestora de projetos, a minha gestão pessoal, e eles vão te atender para que a gente possa caminhar aí, de alguma forma, a gente poder contribuir com a sua jornada. Luciana Araújo, _educação. E aí você já pode, inclusive, entrar em contato para ver como é que você faz para adquirir. Comece por você. Isso Afinal mesmo. de contas, tudo começa em você. É ou não? Maravilha, isso mesmo. Querida, deixa eu agradecer ao Fábio por ter nos passado aqui o teu contato, agradecer você por ter vindo até aqui conversar com a gente, tá? Já deixo aqui o convite aberto para você voltar e a gente conversar um pouco mais sobre esse universo que eu acho extraordinário, né? E que as pessoas hoje precisam sim ter uma vida transformada, mas por falta de saber onde encontrar ajuda, termina meio que procrastinando esse momento, né? E aí você vem como um anjo ajudando essas pessoas. Eu agradeço. Eu acredito que falar do que está no coração que a gente ama é um presente diário. Então, muito obrigada. É uma contribuição social que vocês fazem aqui e poder multiplicar o cuidado aqui nesse momento com todos vocês é uma grande honra para mim. Eu sempre falo que sim, a transformação começa por nós. E cuidem-se e sejam cada vez mais felizes. Obrigado, querida. Prazer enorme te conhecer. E você, lembrando, amanhã nós estaremos de volta com mais uma história extraordinária aqui no Sofá do Sucesso da Keila Fidelis. E lembra, vai lá no Instagram da Luciana, já procura ver como é que você faz para adquirir o seu, tá bom? Vale muito a pena, gente, você não tem noção. Ok? Forte abraço, fica com Deus e amanhã a gente tem mais entre elas aqui para você. Tchau, tchau. Ele teve uma
experiência negativa, acho que 1 ano e meio mais ou menos. Ele sempre foi atlético e tal, desenrolado, descolado. E de repente esse cara começou a engordar, está com 150, quase 160 quilos agora, em depressão, tomando antidepressivo, tomando remédio para dormir. Aí eu estava no shopping ontem, eu disse, vem aqui, vamos conversar e tal, tomar um café. Aí ele chegou lá, a gente começou a conversar, eu falei com ele algumas coisas e disse, cara, tenta voltar aqui, lembrar e tal. Ele começou a chorar igual criança. Aí eu disse, fez todo sentido para mim. Essa conversa num café, faz 2 dias. Ele já voltou para academia, está se alimentando direito. Ontem disse para mim, falou para mim hoje pela manhã, dormiu sem remédio. Uma que eu fico até emocionado. Uma conversa assim, informal. Eu digo, vamos conversar, cara, você tá mal, tá, vamos conversar. E só por ter compartilhado as experiências que eu tive, em 2 dias o cara já está transformado, assim, sabe? Então, os próximos passos, se ele tiver uma ajuda, uma orientação, se ele souber com quem compartilhar isso e receber uma resposta, isso é maravilhoso. Nossa. As pessoas estão adoecendo por falta disso e é uma sociedade totalmente doente. Sim, você foi muito iluminada mesmo em trazer isso, porque a questão do sobrepeso e de tantas coisas que a gente vai se afundando, né? Justamente é uma fase da nossa vida que a gente carrega e não desprende dela. Sim. E aí a gente vai acumulando, o sobrepeso, ele vem, um dos caminhos justamente por isso. Uhum. Você vai se auto-sabotando, porque você não quer acessar aquele momento. E aí você vai escolhendo esses caminhos. Se você permitir, seria um prazer poder enviar um livro para ele, vou pedir para Fábio. É muito leve e para as pessoas, assim, elas pelo livro nem fazem vivência comigo, elas já estão despertando. Olha como uma conversa sua. Uhum. E aí é muito interativo, a gente tem aplicativos, a gente tem tarefas, exercícios que a pessoa vai fazendo e vai se transformando. Se você permitir, ser um presente meu para ele. Fico feliz. Obrigado. E é isso, a gente tem feito isso na educação, mas eu diria que o mundo está precisando, é a pauta mais importante do cuidado. Então, estar em ambientes, né, como você foi um ambiente para ele. Só que a gente precisa, sim, ter ambiente coberto o tempo todo. Uhum. Senão a gente enfraquece, sabe? Então, é trazer sempre um estímulo para ele, né? Seja qual for. O próximo passo, de repente, sugerir um grupo, sabe? Vai vendo como ele vai seguindo. E pode pegar meu contato com a Keila, tudo. Se você precisar de alguma ajuda, conta comigo. Obrigado. E o livro vai ser um presente. Obrigado, de coração. Deixa eu te pedir, faz uma foto. Porque ali a gente já tem o cenário. Se fizer foto aqui, vai ficar tudo verde. Aí você olha para essa câmera do meio, por favor, tá? Ok, mais uma. Aí ele muda lá. Aí, obrigado. Mais um, por favor. Foi. Ai, que maravilha.